que vai acontecer agora com relação aos receptores? Então, em vez de ele estar gerando energia, em vez de ele estar fornecendo energia e a tensão cair, vai acontecer o contrário, né? Na verdade, ele agora está recebendo energia para transformar num outro tipo de energia. Então, vai acontecer o contrário do que estava acontecendo no gerador. Então, vejam, agora o sentido percorrido pela corrente é diferente. Observe aqui agora, a corrente entre os terminais A e B, ele entra primeiro aqui, ó, no terminal positivo e passa pelo negativo, e então está passando aqui pela resistência interna. Veja que agora nós, em vez de termos sinal negativo, nós temos um sinal positivo aqui. A tensão é igual à força eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente. E veja o que acontece agora no gráfico. Epsilon começa com um valor baixo e U vai crescendo. Antes nós tínhamos o quê? U começava com um valor, epsilon começava aqui com um valor alto e U ia diminuindo. Agora acontece o contrário, ó. Epsilon começa com um valor baixo e U vai aumentando. Então observem aqui que eu vou utilizar essa figura para demonstrar o que acontece. Então tem um gerador aqui, por exemplo, uma bateria. Tá? Então a corrente vai passar aqui pelos terminais e vai chegar aqui num receptor, que pode ser um motor elétrico, né? Um motor que vai transformar ali energia elétrica em movimento. Então ele passa aqui pelo terminal positivo e atravessa aqui o motor e sai no terminal negativo, né? Então veja qual que é a diferença do gerador e do receptor, né? A bateria, o gerador, o motor, o receptor. Vamos observar aqui em cima esse circuito. Esse circuito então está para uma diferença de potencial aqui entre os pontos A e B, uma diferença de potencial U. Então, a corrente está vindo aqui, entra no polo negativo e sai do polo positivo, atravessando aqui a corrente interna. Então, aqui estaria sendo representado o gerador. E do lado de cá, ele entra primeiro, ele passa primeiro aqui a resistência interna, depois ele vai do terminal positivo para o negativo, né? Então, vendo que o sentido da corrente é oposto. O sentido da corrente aqui é no sentido do menos para o mais e depois passa o R. E aqui ele entra no R primeiro e depois vai do positivo para o negativo. Então, para diferenciar, nós vamos escrever E como sendo gerador e E' como sendo receptor. Do mesmo modo, Rzinho é a resistência interna do gerador e R'T a resistência interna do receptor. Assim, nós podemos escrever uma equação. Vejam, com relação aos geradores, a gente pode associar vários geradores, né? Vamos supor que eu tenho 3 pilhas, então eu tenho 3 geradores que eu estou associando ali. Como eu coloco isso esquematicamente, né? Por exemplo, vou ligar três pilhas aqui a uma lâmpada. Esse R aqui vai representar a lâmpada ou algum outro aparelho em que tem uma resistência interna que está utilizando ali a energia. Então, esquematicamente, eu tenho aqui a pilha 1, né, o gerador, resistência interna, a força eletromotriz do gerador 2, sua resistência interna, a força eletromotriz do gerador 3, sua resistência interna. Como os três têm o mesmo valor, eu vou ter aqui um gerador equivalente, que é a soma das 3 forças eletromotrizes, porque elas têm o mesmo valor,
e a soma das resistências internas. Como aqui elas têm o mesmo valor, então ficou 3 vezes o Rzinho. E o circuitinho ficou desse modo aqui, representado com as 3 pilhas, então, sendo ali o gerador equivalente. E para encontrar a lei de Paulet, nós fizemos, então, que I é a soma dos geradores dividido pela resistência equivalente. Qual que é a resistência equivalente? No caso desse circuitinho aqui em série, eu tenho 3R, que é a resistência equivalente dos 3 geradores, mais essa resistência que eu já tinha aqui, ó. Tá? E agora a gente vai tentar ampliar esse resultado aí para o caso de receptores. Então, além de eu ter aqui em cima a soma dos geradores, eu também vou ter a soma dos receptores, só que os receptores vêm com sinal negativo. Então, vamos ver isso. Então, vejam a corrente passando pelos geradores e pelas resistências, e aqui passando pelos receptores. A lei de Paulet modificada fica, então, como sendo a soma de todos os geradores menos a soma de todos os receptores que estão no circuito. Notem que nessa expressão aqui é a soma de todas as resistências, tanto as resistências Rzinho, como as resistências Rzinho', como as resistências R grande. Então, tem que somar todas as resistências do circuito. Prestem atenção.